tempo e eu tenho bastante coisa para a gente falar. Para a gente começar, então, vou duplicar aquele meu material que eu disponibilizei para vocês. Vocês já têm, desde semana passada, esse material. Para quem é bastante detalhista, bem aqui, ó, onde eu estou mostrando no meu desenho, tinha uma outra coisa, né? Na verdade, era o logotipo da autoescola, mas é só deletar isso aí, né? Então, aqui nós vamos falar de células. Quando eu falo de célula, galera, a primeira coisa que meu aluno tem que entender é que a célula, ela vem de uma organização, de um caso que a gente chama de níveis de organizações. Nós tivemos lá o estudo dos átomos. O que eram os átomos? Pequenas partículas, partículas inanimadas, sem vida, que apresentava, obviamente, as suas características, né? Então, por exemplo, o átomo de cobre era um bom condutor de eletricidade, o átomo de cobre, ele é maleável, dentre outras ações. Como o ferro tem outras características, como o oxigênio tem outras. Então, se a gente falar em níveis de organizações, a menor estrutura que a gente conhece, então, vai ser a estrutura atômica, vai ser o átomo. Um conjunto de átomos, eu vou ter uma molécula. Molécula, para mim, não deixa de ser obviamente, conjunto de átomos. Quantos? Não sei, vai depender da célula. Tem célula que eu preciso de mais átomos, células que eu preciso de menos. Então, aí, a gente tem um conjunto de átomos que vai formar e constituir uma molécula. E esse conjunto de moléculas, aí sim, vai dar, obviamente, origem ao que nós chamamos de célula. Então, a célula, para mim, é a menor partícula. Pô, professor, mas você já falou no átomo. Falei, repito e afirmo aquilo que eu digo. É a menor partícula viva. A menor partícula que consegue realizar o seu metabolismo. Gente, vestibular, um bom vestibular, adora essa palavra, metabolismo. O que é metabolismo? É manter-se viva. Uma célula respira, uma célula digere, uma célula excreta, uma célula se locomove. Daí a questão da ser a favor ou não ao aborto. Por quê? Porque a célula está viva. Quando se tem a concepção do espermatozoide com o óvulo, tem uma célula viva, eu tenho vida ali. Tenho sistema nervoso formado ainda? Ainda não, ainda não. A célula sente dor? Não. Até 3 meses de idade, segundo a ciência, esse organismo não tem um sistema nervoso formado. O que não tem dor é como se fosse uma planta. Você corta o galho de uma planta, ela não sente nada, ela não tem esse sistema nervoso, ela não vai sentir nada. Então, essa denominação. Mas a célula é viva, a célula metaboliza, a célula tem aí as suas características. Pois bem, para isso, a gente estuda o que a gente chama de teoria celular. O que seria teoria celular? São 3 parâmetros onde todo organismo necessita. Primeiro delas, todos os seres vivos são constituídos por células. Todos, sem exceção. Para ser um ser vivo, tem que ter célula. Tem que ter célula. Né? Então, assim, a gente vai falar logo, em breve, dos vírus. Os vírus são estruturas que não têm um material genético completo, não têm organelas, então eles precisam ser parasitas. Fora do corpo humano, ele está numa vida inerte, ele está cristalizado, ele não é vivo, não metaboliza, não respira, não digere. Então, ele só vai ter um funcionamento metabólico dentro do seu hospedeiro. Por isso que a gente caracteriza essa situação. Qual situação? Que o vírus não é uma célula viva. Primeiro ser vivo é uma bactéria, um organismo do reino Monera, são as arqueobactérias, né? Então, esse cara, sim, é o que a gente considera de os primeiros organismos. Beleza? Tranquilo? Então, para ter vida, tem que ter célula. Segunda coisa, células realizam importantes atividades superiores e são as unidades funcionais dos seres vivos. Então, unidades funcionais. E elas realizam atividades importantes, elas metabolizam, elas estão vivas, tá? Então, isso caracteriza-se ao metabolismo. E, por último,
Toda célula só vem de outra célula pré-existente. Nenhuma célula aparece do nada. Aquilo que a gente já estudou, na verdade, quando começamos com a pandemia, que a gente estudou a origem da vida, que você viu lá que eu tenho várias possibilidades para que aconteça isso, e uma delas, obviamente, é a origem da vida a partir da vida inanimada. Então, nós vimos lá a presença do metano, da amônia, do gás oxigênio, da água, né? Da água e do gás hidrogênio, formando, obviamente, o que a gente denomina do primeiro ser vivo. Uma arqueobactéria, uma bactéria muito simples, resistente ao calor e tudo mais. Então, a partir daí, a partir desse primeiro organismo, todos os seres vivos são derivados de outros seres vivos. É isso que diz essa teoria celular. Agora, a minha célula, essa lindona de Jesus, você já deve ter me estudado, já deve ter mencionado. Isso é uma célula animal. Como eu caracterizo? Não tem a membrana plasmática. E outra, vai apresentar esse carinha aqui, ó, esses cilindros, que na verdade é o que a gente chama de centríolo. Ele tem um centríolo que vai ajudar esse cara na divisão celular. Então, calma, quando a gente vê aí divisão celular, a gente vai estudar. Na verdade, a gente já viu isso, quando a gente viu mitose, quando a gente viu divisão da célula, né? Muito bem. Então, aqui é uma célula animal. Para ser uma célula, ela tem que ter 3 partes básicas. Membrana plasmática, estudamos, foi o conceito antes da gente, ela controla o que entra e o que sai. Ela tem um poder que a gente chama de permeabilidade seletiva. Eu seleciono o que entra, não entra qualquer coisa. Lembra que a minha membrana plasmática, ela era lipoproteica, formada de lipídio, formada de proteína e formada de fosfato. Lipídio na camada externa, camada interna, o que vai permitir a não passagem das substâncias por ali. As substâncias entram, porque a gente chama, entre aspas, de porta, que são as proteínas. Então, por essa porta, vai entrar, obviamente, substâncias benéficas e vai sair as excretas. É o que eu chamo e o que eu caracterizo de permeabilidade seletiva. O ato de me tornar permeável, de permitir a entrada e a saída das substâncias. É claro, só entra o que a célula precisa e só sai o que ela não quer mais. Muito bem. O citoplasma, cadê o citoplasma? Ele está aqui, ó. É essa região, escuta, região, é uma região formada entre a membrana plasmática e o núcleo. Dentro desse citoplasma, eu tenho um líquido semelhante a um gel de cabelo, o que a gente chama de hialoplasma. É nesse líquido que contém as organelas citoplasmáticas, que são microestruturas que vão desempenhar em cada célula característica funções distintas. Eu costumo dizer e fazer uma analogia aos meus alunos que a célula nada mais é do que um corpo humano de tamanho reduzido. Por exemplo, nós temos um sistema respiratório. Temos as fossas nasais, a boca, a traqueia, a faringe, a laringe, temos os brônquios, os bronquíolos, os pulmões, os alvéolos pulmonares. Isso faz a respiração no nosso corpo. Só que na célula eu também tenho uma estrutura que faz isso. Que é esse carinha que está aqui, ó, a chamada mitocôndria. Ele vai fazer a respiração. Eu tenho essa bolinha maior, que é o lisossomo, que faz a digestão. Esse cara, essas sacolas achatadas, nada mais são do que o complexo de Golgi, dentre outras funções. Então, no citoplasma, que é uma região, eu tenho microestruturas denominadas organelas citoplasmáticas. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E por último, amores, é o núcleo. O núcleo é esse cara que está aqui. Esse é o núcleo. Esse é o núcleo de uma célula eucarionte. Por que eucarionte? Porque ele apresenta a membrana nuclear. Ele apresenta a carioteca. Quando eu pedi para vocês estudarem, por exemplo, uma célula como essa, bacteriana, ela não tem membrana nuclear, mas ela tem núcleo.
Então, presta atenção, se liga. Vestibular adora colocar isso. Nas células primitivas, como as do reino Monera, as bactérias, elas não apresentam núcleo. Apresentam sim. A única diferença é que o núcleo não está individualizado. Ele não está contido. Ele está disperso no citoplasma. Solto no citoplasma. Essa aí é a denominação. Perfeito? Tranquilo? Então, aqui e outra. Nesse núcleo, eu vou ter as nossas características genéticas. São os nossos ácidos. Lembra? O ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Traduzindo, o nosso DNA, as nossas características genéticas e o nosso RNA, que vai auxiliar essa célula a se dividir. Beleza? Tranquilo? Olha aqui um mapinha conceitual, que legal. Primeiro delas, seres vivos são formados por célula, unidades funcionais. As células são unidades morfofuncionais, fazem o seu metabolismo, estão vivas. E as células só se originam de outras células. Com exceção de quem? Desse carinha que está aí, é o vírus. Então, esse cara não tem célula. Então, com exceção dele. Muito bem. As partes das células, básicas, 3 partes. Membrana plasmática protege a parte exterior, controla o que entra e o que sai. Meu citoplasma é uma região delimitada entre o núcleo e a membrana plasmática. E o meu material genético, que é o núcleo. Na verdade, repara que ele coloca material genético. Sabe por que ele não põe núcleo? Porque o material genético está presente nas bactérias, onde o núcleo não está individualizado. Então, ele coloca nessa forma. Com núcleo são as eucariontes. Sem um núcleo definido é a procarionte. Quem é esse desenho aqui? É esse cara, são as bactérias. Simples assim, tá? As eucariontes são as duas, a animal e a vegetal. Antes da gente começar analisando, aqui, ó, eu tenho um centríolo, que é característico de célula animal. Aqui eu tenho essa região que armazena água, que é o vacúolo. Eu tenho aqui esse verdinho, que é o cloroplasto. E eu tenho uma parte externa desse cara, uma parede celular resistente, tá? Feita lá de celulose. Lembram-se? Então, esse mapinha conceitual se refere aí a isso, tá? No caso, as células bacterianas. Vamos entender o que acontece com esse cara? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou de fora para dentro. Nessa célula aqui, nessa bactéria aqui, repara que eu tenho uma camada externa em vermelho, chamado de cápsula. Bom, é uma bactéria. Bactéria também é maléfica ao ser humano. A bactéria é o que a gente chama de organismo patogênico. Vai causar doença. Onde, obviamente, causando doença, o seu corpo tem que se proteger. Os seus anticorpos, que são os glóbulos brancos do nosso corpo, eles matam, degradam, destroem esse cara. Eles se alimentam desse organismo por fagocitose, por englobamento de partícula sólida. Então, os seus leucócitos comem os agentes patogênicos. Só que é claro que esse agente patogênico, como a bactéria, uma doença, ela tem que ter uma camada externa, resistente, para que ela possa durar mais. Isso é a cápsula. Então, a cápsula nada mais é do que uma proteção externa, principalmente contra os agentes patogênicos. Contra, no caso, os nossos leucócitos, tá? Os nossos, obviamente, glóbulos brancos, tá? Dentro aqui, abaixo da vermelha, eu tenho a amarelinha, que é a parede celular. Eita, professor, eu achava que era só planta que tinha parede celular. Ainda bem que você achava. Então, era algo errado na tua vida. Parede celular, ela está presente em vegetais também, mas também está presente em bactérias. Está presente também em algumas algas, do fitoplâncton, por exemplo, certo? Então, nessa parede celular, nada mais é uma proteção desse cara. Terceiro, né? A estrutura aqui que está em verdinho é a terceira camada. Aí sim a membrana plasmática. Aí sim o cara que controla o que entra e o que sai. O que a gente chamou e denominou de permeabilidade seletiva. Ele vai controlar o que entra e o que sai dentro da célula. Essa é a função desse cara. Então, ó, até uma bactéria tem membrana plasmática.
todos os seres vivos, claro, com exceção dos vivos, né? Bom, aqui dentro eu tenho um líquido, o que a gente chama, pode chamar de hialoplasma. Na verdade, é uma região que eu chamei de citoplasma. Aqui apresenta a organela citoplasmática e o material genético. Repara que esse cara só tem ribossomo, não tem outra organela, não tem lisossomo, não tem complexo de Golgi, não tem centríolo, só tem ribossomo. Guarda isso. Vestibular adora isso. Bactéria só tem ribossomo, mais nada. Ribossomo, você deve ter visto, sintetiza, fabrica proteína. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Aqui eu tenho o material genético. Olha lá, nucleóide, ADN circular. O que é ADN? É a abreviação do americano do DNA. ADN ou DNA é a mesma coisa. É o ácido desoxirribonucleico. É onde contém as nossas características. Então, esse vermelho que está aqui é o DNA do cara, é o núcleo do cara que está disperso, que está solto, porque esse cara é uma célula procarionte, não apresenta a membrana nuclear. Muito bem. Feito isso, eu tenho pedaços de DNA que se desprende de um grande, que são esses carinhas chamados de plasmídeo, tá? Plasmido ou plasmídio é a mesma coisa. São pedaços de DNA que se desprendem de um todo, tá bom? Então, esse cara, plasmídio ou material genético é a mesma coisa, tá? E aqui eu tenho ainda essa situação, essa cauda, esse flagelo, né? Repara que essa bactéria só tem um flagelo, podendo variar de 1 a 3. Por exemplo, o vibrião da cólera apresenta, também é uma bactéria, apresentam 3 flagelos. Esse só tem um flagelo. Finalidade, locomoção. Ele mexe esse flagelo para, obviamente, se locomover. E aqui eu tenho o que a gente chama de cílios. Ou aqui está escrito pili. Na verdade, é uma expansão ou uma diferenciação da membrana plasmática, tanto o flagelo quanto os cílios, que vão auxiliar esse cara à locomoção. Perfeito? Então, isso é uma célula bacteriana. Olha a segunda, o flagelo, esse não tem cílios, não tem pili. Pode? Pode. Olha o vermelho. O que é o vermelho aqui? É a cápsula. Eu tenho uma cápsula em vermelho. Em amarelo, o que vai ser? Vai ser a minha parede celular. E em vermelho, abaixo desse amarelo, é a membrana plasmática. Aqui é o citoplasma. Olha o núcleo desse cara. Núcleo disperso. E aqui eu vou ter o ribossomo. Então, é a única organela citoplasmática que está presente nesse organismo. Beleza? Tranquilo? Isso é a célula bacteriana. Perfeito. Vamos ver agora a célula animal. Eu já havia dito, vou dizer de novo. A célula animal é uma célula amorfa, uma célula que não tem forma definida. Ah, professor, mas mais nada, ela não tem forma definida. Ela pode ser abaulada, ela pode ser alongada, ela pode ter várias coisas. Vamos fazer o estudo dela de fora para dentro. Vou começar pela membrana plasmática. Olha a membrana plasmática. Poxa, professor, mas aqui, antes da membrana plasmática, eu tinha parede celular. Disse-o bem, mas aí é uma célula bacteriana. A célula animal não tem parede celular. Não tem parede celular, tá? Então, é uma estrutura que vai aqui nessa membrana plasmática permitir a entrada e a saída das substâncias, permeabilidade seletiva. Pois bem, aqui dentro eu tenho um líquido nessa região chamada de citoplasma, eu tenho um líquido chamado de hialoplasma. Foi o que eu falei, a consistência mais ou menos de um gel de cabelo, uma região aquosa, cheia de água, para que possa ocorrer, então, obviamente, os processos, né, de metabolismo, tá? Tenho aqui o retículo endoplasmático. Presta atenção em mim, galera.
Retículo é caminho endoplasmático, dentro da célula, dentro do citoplasma. Então, é um caminho que está dentro do citoplasma. Certo, professor? Certo, certíssimo. Qual a finalidade? Ele vai trazer e levar substâncias do núcleo para a membrana plasmática, para ser eliminado ou para entrar dentro da célula. Então, esse retículo endoplasmático, eu tenho dois tipos, o liso e o rugoso. Repara, esse aqui é o liso. Esse aqui de cima, o último aqui é o rugoso. Qual a diferença? Ah, professor, esse é liso. Ah, legal. E esse tem bolinha. Perfeito, ótima observação. Só que essa bolinha, a gente já viu aqui que é o ribossomo. Qual a finalidade do ribossomo mesmo? Sintetizar, fabricar. Fabricar o quê? Proteína. Então, esse retículo endoplasmático rugoso, escuta, ou granular, também pode aparecer com esse nome. Então, retículo endoplasmático rugoso ou granular, ele vai fazer o transporte da célula, mas principalmente vai produzir proteína. Retículo endoplasmático liso, não tem ribossomo, por isso que ele é liso, chamado de agranular, sem grânulô. Então, isso caracteriza uma célula, obviamente, que não tem ribossomo. Não tendo ribossomo, obviamente, ele não vai sintetizar proteína. Então, ele só vai realizar o transporte celular, a levar, a encaminhar as substâncias da célula para o meio externo e para o meio interno. Muito bem. Peroxomos, você deve ter lido lá o peroxomos. Peroxomos são células, são organelas, são estruturas que estão aí relacionadas ao quê? Ao eliminar toxinas. Muito bem. Nosso corpo, ele é constantemente, toda hora, eu digo toda hora, infestado por bactérias. Só que a grande maioria dessas bactérias são anaeróbicas. O que é anaeróbico? É diferente de nós. Nós somos aeróbicos. Nós respiramos o gás oxigênio. E essas bactérias são anaeróbicas. Não respiram o gás oxigênio. O que esse peroxomo produz? Água oxigenada. Para quê? Para liberar o gás oxigênio. Liberou o gás oxigênio dentro da célula. Se tem bactéria que não respira o gás oxigênio, essa bactéria vai morrer. E aí ela vai eliminar essas bactérias mortas. Então, o peroxomo ele tem finalidade de produzir, de sintetizar. Sintetizar o quê? Sintetizar água oxigenada para matar, eliminar as bactérias anaeróbicas que estão dentro da minha célula, que invadiram a minha célula. Perfeito? Então, essa é a finalidade do peroxomo. É eliminar toxina, é matar essas bactérias anaeróbicas e as eliminar. Pois bem. Então, oi? É por isso que quando faz algum machucado, as pessoas... Fernanda, não estou escutando, gato. O seu áudio está muito baixo. É por isso que quando se machuca, a pessoa passa água oxigenada para matar as bactérias. Grande garota, lindona de Jesus. Quando você era pequena, eu tenho certeza que tua mãe ou teu pai fazia isso. Você ralava o joelho, primeira coisa que tinha que fazer, lavar com água e sabão. Água e sabão, passava com cuidado, tirava, depois jogava superficialmente, Fernanda, água oxigenada. Aí você olhava aquele efervescente, aí que você chorava. Só que não dói nada, porque ela só está liberando oxigênio lá, ele não faz mais nada. É como, por exemplo, um eno em pastilha, por exemplo, uma vitamina C. Ela é efervescente, ela vai liberar gás oxigênio. É esse o papel. E aí vai matar essas bactérias. Agora, Fernandinha, presta atenção. Existem certas doenças que não adianta, você não consegue fazer isso. Sabe com o que, por exemplo? Quando você pisa num ferro que esteja enferrujado. Então, aí você vai ter contato, obviamente, com bactérias
bactérias e vai, obviamente, podendo destruir o seu corpo, né? E aí você vai ser obrigado a tomar o que a gente chama de antitetânica. Por quê? Porque imagina, o buraquinho que o ferro, o prego entrou dentro do seu pé, você vai fazer força para tirar, é como se a tua pele, ela grudasse e ela varresse esse ferro, ficando as bactérias ali. Mas, professor, tem um buraquinho, não posso jogar água oxigenada naquele buraquinho? Não, ele não vai chegar na extensão toda. Por isso que você tem que tomar antitetânica, para não morrer de tétano. Essa é a verdade. E, ó, se você já tomou antitetânica, guarda o ano que você tomou, porque essa vacina tem validade de 10 anos. Então, em 10 anos, você pode furar o pé, cortar a mão ou qualquer coisa com uma navalha, um material cortante, e você não vai ter essa doença. Porque a vacina tem validade de 10 anos. Beleza? Tranquilo? É o mesmo papel, Fê, só que aí é dentro da célula, não superficialmente. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Depois eu vou ter aqui um núcleo, o meu material genético, está aqui o meu DNA e o meu RNA. Essa é uma célula eucarionte. Sabe o que ela é eucarionte? Porque ela tem membrana nuclear. Olha a membrana aqui, ó. Olha essa membrana nuclear aqui de volta, esse amarelo mais claro. É uma membrana que protege o núcleo, chamado também de carioteca. Membrana nuclear ou carioteca. Vai ter a mesma função, proteger esse núcleo, permitir a permeabilidade seletiva, a entrada e a saída de substâncias. Beleza? Muitas delas trazidas pelos retículos, tá? Tanto rugoso quanto líquido. Bom, esse carinha que parece aqui um croissant, um pãozinho, né? Esses dias eu postei lá no meu Instagram um tomate mitocondrial, né? Dentro tinha essas cristas, muito parecido com a mitocôndria. Claro que é uma brincadeira, né? Essa mitocôndria, ela vai estar relacionada com o processo de respiração celular. Então, a minha célula precisa respirar. Ela é uma mini partícula que precisa respirar. Então, respira por onde? Pela mitocôndria. É a mitocôndria que vai fazer isso. Em que processo? Um processo chamado respiração aeróbica, que a gente vai estudar depois de fotossíntese. Então, calma que a gente vai chegar lá. Então, essa célula absorve o gás oxigênio e vai ter 3 reações químicas aqui. O que a gente chama de glicólise, cadeias ácido cítrico, né, o ciclo ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, e, por último, são as cadeias respiratórias. Esses 3 processos promovem a nossa respiração e, principalmente, o que o aluno esquece, não pode esquecer, essa mitocôndria, ela vai, obviamente, produzir ATP, vai produzir energia. A energia que a célula absorve, que ela usa, é uma energia chamada de ATP, adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Eu tenho 3 fosfatos, que quando você tira um fosfato dessa molécula, ela libera energia. E aí ela vira uma adenosina difosfato. Quando a respiração coloca um fosfato nela, ela torna-se um trifosfato de novo e ela vai liberar energia para a minha célula. Então, é isso que a mitocôndria faz. Além da respiração, além dos processos respiratórios, eu tenho a fabricação, a produção de energia. É isso aí que ele tem, tá? Aqui é o meu amado centríolo, o que é característico de célula animal. Esse centríolo ele vai ser utilizado apenas no período de divisão da célula. Os centríolos migram para os lados opostos e promovem uma linha imaginária, que a gente chama de fuso mitótico. Essa linha imaginária liga os cromossomos para que ocorra a duplicação desses caras. Então, o que eu quero que você guarde, o que eu quero que você memorize, não decore, memorize, é que o centríolo ele vai auxiliar na divisão celular. Ele vai produzir um filamento, que a gente chama de fuso mitótico. E é esse filamento que vai fazer com que o cromossomo seja quebrado ao meio, formando aí 2 cromátides.
Calma, que a gente vai estudar isso em aulas, obviamente, para frente, tá? O que eu quero que você guarde, centríolo, ele vai auxiliar na divisão celular. Beleza? Tranquilo? Pois bem. Aqui eu tenho o meu amado complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Esse cara são sacolas achatadas. Algumas biografias trazem saculos achatados. Qual a finalidade de uma bolsa? É conter, é armazenar. Qual a finalidade da bolsa, por exemplo, de uma mulher? É conter aquelas 380 mil coisas que ela tem lá dentro, né? Então, ela vai levar, ela vai conter, ela vai armazenar. Então, o meu complexo de Golgi, ele faz isso. Ele armazena substâncias, presta atenção, sendo benéficas ou toxinas. Então, ele está relacionado com essa absorção de substâncias. Se for benéficas, ele vai utilizando ao decorrer do tempo. Se for toxinas, ele vai eliminá-la da célula pela membrana plasmática. Beleza? E, por último, nós temos o lisossomo. Olha que coisa engraçada. O ribossomo é uma esfera pequena. Tem ribossomo aqui, ó. Então, aqui está mostrando que ele está no retículo endoplasmático rugoso e ele está externamente à minha célula. Então, repara aqui esse cara, o ribossomo, tá? No caso do lisossomo, também é uma esfera, só que ele é maior. E olha que coisa engraçada, isso não é coincidência. Ele é da mesma cor do complexo de Golgi. Então, o lisossomo é produzido pelo complexo de Golgi. Ele se divide, ele se separa, e aí, obviamente, ele vai formar vesículas, ele vai formar aí, obviamente, uma região circular, que eu vou ter aqui, enzimas digestórias. Então, esse meu lisossomo, se ele tem enzima digestória, ele vai fazer o que a gente chama de digestão intracelular, digestão dentro da célula. Então, ele veio do complexo de Golgi. E aqui é o meu ribossomo, já mencionei a finalidade desse cara. Esse cara está relacionado à síntese de proteína, à fabricação de proteína. Só para a gente finalizar a célula animal. Membrana plasmática, controla o que entra e o que sai. Citoplasma é uma região delimitada entre a membrana e o núcleo. Retículo endoplasmático rugoso. Se é retículo, é caminho endoplasmático dentro do citoplasma. Então, ele vai fazer transporte celular e por ele ser rugoso, por ele ter ribossomo, ele vai fabricar, ele vai sintetizar proteína, tá? Peroxomo vai tirar as impurezas, como disse a Fernandinha, vai produzir água oxigenada, o que vai matar bactérias anaeróbicas, que não respiram gás oxigênio, certo? A mitocôndria está relacionada à respiração celular e principalmente à síntese, à fabricação e à produção de ATP. ATP, adenosina trifosfato, ou também pode ser chamado de trifosfato de adenosina, a ordem não interfere, é o mesmo composto. E esse cara vai produzir energia para que a minha célula desempenhe o seu papel, para que a minha célula tenha aí o seu metabolismo, tá? No caso, o centríolo vai auxiliar na divisão celular, vai produzir os fusos mitóticos, o que, obviamente, vai aí promover o rompimento do cromossomo e uma cromátide para cada polo oposto. Calma que a gente vai estudar isso. Então, quero que você guarde agora que o centríolo auxilia na divisão celular. Complexo de Golgi, ou complexo golgiense, formado por saculos, por sacolas ajatadas, vai armazenar substâncias, benéficas ou não, aí vai interpretar aquilo que ele está analisando. O meu lisossomo vai produzir enzimas digestórias. É esse cara que vai fazer a digestão dentro da célula. Obviamente, os processos de degradação aí de macromoléculas em micro para que a célula possa absorver. E o ribossomo nada mais é do que síntese de proteína. Então, olha que coisa engraçada. A minha célula é um corpo humano reduzido.
Ela respira pela mitocôndria, ela digere pelo lisossomo, ela armazena pelo complexo de Golgi, ela se divide pelo centríolo, dentre outras características. Beleza? Tranquilo. Então, você necessita saber a função. Hoje, somente a função básica de cada uma dessas estruturas, tá? Galerinha, falta 1 minuto e 22, não dá tempo de falar da minha amada célula vegetal, o que eu vou finalizar essa aula e eu já vou mandar um link rapidinho para a gente já finalizar com a célula vegetal. Beleza, galera? Vê se não demora muito para entrar não, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Tchau. Beleza. Beleza.